Meu nome é Luísa Helena, mais conhecida como Doutora Luísa, filha mais nova do professor Haroldo Pequeno e da dona Gerarda Cavalcante. Caçula de 10 filhos, sendo 7 homens, 3 mulheres, um infelizmente faleceu com 6 meses. A minha infância foi muito divertida, porque naquela época a gente realmente brincava. Eu subia em muitas árvores, porque a casa dos meus pais sempre era grande, cheia de árvore, tinha um quintal muito grande. Então a minha infância foi muito boa, subindo em árvore, comendo siriguela. Eu subia tanto nos pés tão alto que depois não conseguia descer, meu irmão tinha que me buscar. Eu era danada. Inclusive, eu escapei de me afogar umas 3 vezes, porque eu não queria mais sair dentro da lagoa, e eu teimosa, a mamãe dizia, vamos. Eu voltei, teimei, voltei. Quando eu voltei, caí. Tinha um buraco lá dentro dessa lagoa, que era uma cacimetinha, caí. Deus me salvou, me segurei numa árvore, e minha mãe viu e me tirou. E Marquinhos, um detalhe que eu ressaltar da minha infância, que com 3 anos eu fui desenganada, me deram um diagnóstico de leucemia, minha mãe ficou desesperada, porque eu já tinha perdido uma mulher, e era 7 homens, e eu fui uma menina muito aguardada. E minha mãe desesperou-se, e eu não me esqueço, porque eu fui muito furada. Me levavam, me furaram meu pescoço, me furaram meus pés, tirando o sangue de todo jeito, porque disseram que eu tinha leucemia e tinha pouco tempo de vida. Só que meus pais eram muito religiosos, minha mãe era da Legião de Maria, meu pai era evangelizador, frequentava a igreja. Eu acho que foi uma providência divina que, depois de muito me furarem, chegaram à conclusão que não tinha leucemia. Pois é, meu pai, ele sempre priorizou o estudo. Meu pai eram 9 filhos, mas os 9 se formaram. Ninguém trabalhava, só quem trabalhava era meu pai, porque ele queria que a gente se dedicasse ao estudo. Então todos nós éramos muito estudiosos, porque ele incentivava o estudo. A minha mãe era uma dona de casa, mas ela estimulava que a gente estudasse, apesar dela não ter muito estudo, mas ela tinha consciência da importância do estudo. Então ela não me deixava fazer nada, não deixava ninguém fazer nada, era só se dedicava ao estudo. Aí eu ia para tudo que era de lugar, como voluntária. Eu ia para Calcaia, eu ia lá para... A primeira vez que eu fui olhar a extração, eu me tremia todinha, eu me tremia mais que a pessoa. Era tudo como voluntária, porque eu tinha uma sede de saber. E eu fui para Calcaia, fui pro projeto Pacatuba, todo fim de semana eu ia lá para Pacatuba, a gente ia no sábado num projeto da UFC, eu ia lá pro CTO, naquele tempo não era CEL, era CTO, lá no centro, eu ia lá como voluntária, ficar assistindo. Mas, Marquinhos, o que mais, naquela época a odontologia era muito grosseira. Quando eu fazia a cadeira de extração, aqueles dentes mais duros, era extraído, era com martelo. Eu achei uma barbaridade tão grande. A primeira vez que o professor foi extrair um dente com aquele martelo, era um martelão desse tamanho, ficava martelando. Aí eu chorei, eu comecei a chorar. Eu disse, professor, pelo amor de Deus, eu não quero me formar para arrancar dente, não. Eu não vou fazer isso. Isso é muita barbaridade. Eu não vou fazer um negócio desse. E eu chorava. Ele, não, minha filha, é assim mesmo, minha filha. Tem certas ocasiões que você tem que fazer isso. E eu disse, não, isso aí não é para mim, não. Eu acho isso muito bruto. Só que por ironia do destino, eu me formei em dezembro, em janeiro, estava tendo uma gincana no interior e um filho aí do empresário de lá me chamou, vamos lá que eu vou levar uns profissionais para atender lá. E era só extração. Aí não tinha ninguém, naquele tempo, ninguém queria ir para o interior. Aí o pessoal lá gostou do meu trabalho e aí me contrataram, minha filha. Foi 5 anos só fazendo extração. Olha, para mim ser dentista é um dom de Deus. É um dom de Deus porque eu tenho
um prazer tão grande em exercer a minha profissão. Eu tenho um prazer de poder restabelecer a autoestima da pessoa, de saber que eu posso estar ajudando aquela pessoa de alguma forma, porque eu acho é tão importante. Muita gente às vezes nem sabe a importância que tem a saúde. Isso aí realmente é verdade. A saúde começa pela boca. Muitas doenças que a gente tem começam pela boca, inclusive doenças que podem ser agravadas pela sua boca. Olha, eu resolvi apoiar porque a população precisava ser atendida com dignidade. Eu fazia o que podia, né? Porque eu tive muito apoio, né? Quando aqui especificamente no Eusébio, eu não tinha carro, não tinha nada. E se não fosse o Roberto Rocha, quando eu cheguei, ele ia me buscar, ia me deixar e eu almoçava na casa dos pais dele, que ainda era vivo, e da dona Rita, que me acolheu tão bem. Então eu fazia, não tinha as condições eram, para muitas pessoas, eles não iam conseguir fazer o atendimento, porque realmente não tinha. Sabe que é você fazer, dar um jeito, assim, eu vou dar um jeito, e por mais precário que seja, mais pior essas pessoas ficarem sem atendimento. Porque quando eu cheguei aqui, Marquinhos, só existia um prático. Ele não era dentista, era um prático que atendia, às vezes vinha, atendia debaixo de uma mangueira, assim como no interior, quando eu fui, também não tinha nenhum dentista lá. Tinha um prático que, de vez em quando, ele quebrava o queixo de alguém, aí desaparecia. Aí quando todo mundo esquecia, ele voltava de novo. Então as pessoas se submetiam a isso porque só quem sabe o que é uma dor de dente é quem já passou, porque é uma dor insuportável. É uma dor insuportável. Então, às vezes eu fico às vezes, Marquinhos, eu sei que tem muitas pessoas que nem não gostam muito do meu posicionamento, porque eu sou uma pessoa que a minha língua é meia solta, sabe? Mas a minha língua é meia solta no sentido, eu sempre luto, eu quero sempre ter melhores condições de trabalho para atender cada vez melhor as pessoas, que eu acho que elas merecem ser atendidas com dignidade e a gente poder oferecer o melhor que a gente pode. Claro que eu sou uma pessoa humana. Muitas vezes às vezes a pessoa está com problema e às vezes você não atende devidamente como deveria atender. Eu até peço desculpa a algum paciente meu que não se sentiu confortável comigo naquele momento, mas pode ter certeza que quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu poderia ter feito melhor, a minha consciência é o maior carrasco, porque tudo que eu quis na minha vida sempre foi poder sair do meu trabalho e dormir com a minha consciência tranquila, que eu não fiz nada que pudesse alguém correr risco, que tudo que eu fiz foi tentando o melhor para aquela pessoa, não para me poupar. A minha mãe foi tudo para mim, Marquinhos. Foi muito difícil eu conseguir deixá-la partir. Eu digo assim, deixá-la partir. Porque a minha mãe foi uma mulher admirável. A minha mãe, ela teve esses 10 filhos em casa, com parteira. Só fez até a 5ª série. Mas ela era muito trabalhadora, incentivava. Olha, Marquinhos, eu tinha pena do meu pai, porque era muito filho, e ele formou todos os filhos, mas só com o trabalho dele. Ele era professor do Marista, depois ele foi professor da UFC, e ele era muito dedicado, inclusive a estação meteorológica da UFC, ele está o nome dele, lá em Sobral também, porque os alunos todos eram apaixonados por ele, porque ele fazia com muito amor tudo que ele fazia. Então ele deu um exemplo para a gente de fazer tudo o que você procurar fazer bem. Pois é, a minha mãe, ela faleceu logo depois que ela fez 90 anos. E eu via, Marquinhos, que ela já estava muito cansada, mas ela tinha medo de me deixar, porque eu era muito dependente dela no sentido, Marquinhos, eu já morando aqui,
todo dia, ela morava lá no São João, todo dia eu tinha que passar lá. Eu não conseguia me desligar, ela estava sempre... Mas aí, Marquinhos, eu percebi que já era a hora dela ir. Já era a hora dela ir, e ela sempre não desistiu de mim no sentido de... Realmente, a gente foi criado com uma base muito cristã. E eu passei um tempo afastada um pouco da igreja, das orações, e ela nunca desistiu de mim. Ficava sempre me dando: minha filha, olha aqui essa oração que eu guardei para você. Hoje, Marquinhos, e aí antes dela morrer, ela já percebeu que eu já estava voltando nas orações, então eu vi que ela já estava dizendo assim: agora é minha hora. Eu consegui fazer com que minha filha percebesse que ela não vai ficar só, ela vai ficar com Deus, e daqui para frente ela vai andar de mãos dadas com Nossa Senhora e com Deus. Aí ela já estava no hospital, né? E ela já não falava. Aí eu disse: mamãe, aí eu agradeci, pedi perdão, porque eu era muito teimosa. E eu pedi perdão a ela e disse: mamãe, a senhora já fez tudo que a senhora fez mais do que o suficiente por mim. A senhora me deu condições de trilhar, criou meus filhos praticamente, porque eu comecei a trabalhar antes de me formar. Se não fosse ela, eu não teria condições de fazer tantos cursos, porque ela quem ficava com meus filhos, nunca se opôs, tanto que o meu filho, Marcelo, chamava ela de mãe. E eu disse: mamãe, descanse em paz, a senhora não fique segurando, não fique na terra, eu sei que a senhora já está sofrendo por mim. Vá em paz, descanse em paz, que eu vou ser a filha que a senhora sempre quis que eu fosse. E eu vou ficar com Deus. E ela, mesmo não falando, uma lágrima escorreu. Ela escutou. E ela partiu. E até hoje, Marquinhos, todos os dias pela manhã, eu acordo cedo antes de trabalhar. Eu rezo todas as orações que ela me deixou para mim. Até hoje. E nunca vou deixar de fazer. Porque eu não peço nada a ela. Eu quero que ela descanse em paz. Ela fez mais de mim. Eu quero que ela descanse, que ela esteja em paz. Porque eu consegui andar sem segurar ela aqui na terra. Marquinhos, para mim, meus filhos são tudo. Eu sou capaz, e não é hipocrisia não, eu sou capaz de dar minha vida por eles. E eu só vou estar feliz quando meus filhos estiverem bem. Quando eu também sentir com minha mãe, eu posso partir, porque meus filhos eu sei que meus filhos vão caminhar sozinhos, sem eu ter que ampará-los. Olha, o amor de vó é tão gostoso e tão leve, porque o amor de vó ninguém se cobra, né? O amor de vó você pode se permitir e não ter tanto limite, porque não é você que vai dar o limite. Então, é um amor muito prazeroso e inexplicável, só traz muita alegria e leveza. Eu tenho muito gratidão por ter nascido nesse lar, pelos meus irmãos, que nós fomos uma família. Meu pai não criou a gente, não com um beijo, com um abraço. Nós demonstramos com gestos, né, com atitudes, porque de um dá a mão para o outro. Então eu tenho muita gratidão pela Dona Rita, por ter conhecido pessoas no meu caminho, pessoas tão acolhedoras que me deram exemplo de vida. Tenho gratidão por ter conhecido o Roberto Rocha, que ele me fez conhecer Mangabeira. E tenho gratidão por todos os meus professores que me deram o conhecimento, pelos meus verdadeiros amigos que estão comigo nas horas boas e nas horas difíceis. E tenho gratidão por ter, até hoje, estar no serviço público, pelo carinho que eu recebo
da população. Eu tenho muito gratidão por isso. Eu tenho que dizer, Deus, muito obrigado por tanta bênção. Marquinhos, eu fui uma pessoa, hoje eu tenho consciência disso, eu fui muito abençoada. Então, Deus, muito obrigada. E proteja meus filhos, dê que eles tenham discernimento de fazer com que enxergue que o Divino Espírito Santo nos ilumine e veja o quanto é importante caminhar ao lado de Deus.